Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. A divisão do trabalho social e os ciclos históricos da produção em Karl Marx. A obra Ideologia Alemã é considerada o marco teórico da visão materialista karl-marxista. E uma síntese da obra Ideologia Alemã é uma frase do livro bastante conhecida, em que Marx e Engels dizem: a vida material reflete o que os indivíduos são, e os indivíduos são o que produzem e como produzem. Bom, o livro foi escrito para propor a identidade do materialismo histórico karl-marxista. É verdade que, na época, o socialismo e a visão materialista não eram exclusividade do pensamento de Karl Marx. Os hegelianos de esquerda e o materialismo histórico francês já difundiam as suas ideias a respeito. No entanto, para Karl Marx, o materialismo difundido pelo socialismo constituía uma teoria idealista, uma visão idealista do mundo, uma visão idealista da história. Não é de ignorar que os estudiosos e os leitores de Marx compreendem que o grande conflito entre Marx e Hegel se tratava exatamente do fato de que em Hegel o motor da história era a ideia, e em Karl Marx o motor da história é a ação, é a praxis. Bom, a ideologia alemã é escrita com a finalidade de propor a identidade da teoria materialista karl-marxista, estabelecendo a distinção entre o materialismo e o socialismo proposto por Karl Marx em relação aos demais socialismos e materialismos já vigentes na Europa à época. É uma obra, portanto, que tem uma importância decisiva, porque eu diria que se qualquer interessado no pensamento do autor buscar um texto que possa retratar com clareza o quadro do pensamento materialista, efetivamente o endereço não poderia ser outro. O endereço é, de fato, a obra Ideologia Alemã. Portanto, ela é escrita para estabelecer a identidade do materialismo histórico de Marx e de Engels. Se você me dissesse, nós poderíamos traduzir a teoria materialista karl-marxista como sendo uma sociologia da produção, isso estaria correto? Eu diria que sim. Nós temos em Karl Marx uma sociologia da produção. A categoria da produção é fundamental para o pensamento desse autor. Ora, o que é produção em Marx? Produção em Marx é todo o esforço empreendido pelos indivíduos na construção ou no empreendimento de construção material da sociedade. A sociedade é o empreendimento material de produção, e tudo aquilo que os indivíduos fazem, tudo aquilo que eles produzem para manutenção, preservação, desenvolvimento e atividade social constitui um empreendimento material de produção. Portanto, produção é política, produção é economia, produção é arte, produção é religião, produção é Estado, produção é cidadania, produção é lazer, produção é crime, produção é paz, produção é guerra, instituições da livre cidadania, ações do Estado, políticas públicas, políticas privadas, todo tipo de interesse de natureza coletiva na sociedade é um empreendimento material de produção, e a sociedade se constitui, a sociedade é formada por esses empreendimentos de produção. Portanto, é correto afirmar que nós estamos lidando com uma sociologia da produção. Não é por menor razão que o pensamento karl-marxista também é conhecido como sendo uma filosofia da praxis. Muito bem, se nós iniciarmos a leitura da obra, em princípio, Karl Marx vai estabelecer como ponto inicial uma crítica ao pensamento alemão, daí o título da obra. Na verdade, essa crítica tem pelo menos três dimensões. Marx critica o fato do pensamento alemão ter se tornado refém da filosofia e, portanto, não ter se deslocado ao conhecimento científico. Karl Marx critica o pensamento alemão
de tendo se mantido na reflexão filosófica, exclusivizou a filosofia de Hegel, e a terceira crítica é que, sendo refém da filosofia de Hegel, estava refém de um sistema filosófico impregnado de fragmentos religiosos. Isso faz com que o autor atribua ao título da sua obra a categoria ideologia, que inclusive no pensamento calmarxista a categoria ideologia tem uma conotação bastante desfavorável. A crítica dele é contundente ao fenômeno da ideologia, particularizando a visão do autor acerca da estrutura da sociedade capitalista. Muito bem, dois temas iniciais são muito importantes para que se comece a trabalhar o pensamento do autor na ideologia alemã. Se nós estamos interessados na compreensão do processo de produção da vida material, o primeiro tema com o qual o autor vai trabalhar, e me parece que ele começa bem, e a minha opinião é que ele começa a tratar do tema exatamente onde deveria começar. Ele vai então focar a temática da divisão do trabalho social. O argumento inicial para propor a escolha de Karl Marx em iniciar a sua discussão sobre a produção da sociedade a partir do tema da divisão do trabalho social me parece extremamente acessível e extremamente compreensível. Ora, uma vez que a produção mantém a sociedade, ou a produção é a sociedade, ou a produção faz a sociedade, uma vez que a sociedade, como sociedade, para continuar a sociedade e ser sociedade, precisa da produção dos indivíduos para que a sociedade exista, se mantenha e se desenvolva, se a produção é necessária, também há uma necessidade de organização da produção. Ou seja, a necessária produção para a existência da sociedade e a necessária organização para o empreendimento da produção. O que seria a organização da produção? Ora, a organização da produção é a divisão do trabalho social. A sociedade se organiza para o trabalho coletivo a partir da divisão do trabalho social. A esse respeito, Karl Marx vai propor três grandes visões acerca da divisão do trabalho social e uma visão crítica. As três visões positivas da divisão do trabalho social, o autor vai afirmar, em primeiro lugar, que a divisão do trabalho social é universal. Em segundo lugar, que a divisão do trabalho social é necessária. E, em terceiro lugar, que a divisão do trabalho social aperfeiçoa as forças produtivas. Aí você diz, e o autor não tem crítica à divisão do trabalho social? Sim, ele vai estabelecer uma crítica contundente ao modelo de divisão do trabalho social na produção capitalista, porque ele vai condenar todo tipo de divisão do trabalho exploratória, todo tipo de divisão de trabalho que promova a desigualdade social, a concentração de renda, que seja ao mesmo tempo produtora de riqueza e produtora de pobreza, desgraça, miséria e alienação social. Trata-se de uma discussão fundamental, porque se para Karl Marx a categoria que explica a existência da sociedade e o seu desenvolvimento é a produção, é importante que entendamos que a produção só é possível a partir do fenômeno da divisão do trabalho social. Em seguida, nós vamos encontrar na obra um desenvolvimento muito importante, aquilo que eu poderia chamar de ciclos históricos da produção. O trabalho que Karl Marx faz está amparado em grande medida em pesquisas feitas nos textos de Morgan. E, na verdade, esse mesmo autor vai influenciar bastante a obra de Engels sobre a família, a propriedade privada e o Estado. O que eles estão propondo, o que Karl Marx propõe nos ciclos da produção humana, é responder uma questão que talvez inquira acerca do percurso feito pela sociedade humana na produção universal do trabalho. E a resposta a isso, em Karl Marx, vai circunscrever 4 grandes ciclos históricos da produção. O ciclo tribal, o ciclo feudal, o ciclo comunal e o ciclo capitalista. Na ordem, o autor vai propor o ciclo tribal, o ciclo comunal, o ciclo feudal e o ciclo capitalista. A produção tribal é a produção familiar, a propriedade é uma propriedade familiar,
praticamente não há divisão do trabalho, as atividades são atividades relacionadas à pesca, são atividades relacionadas ao pastoril e, eventualmente, à agricultura. Um tipo de trabalho e produção relacionada à consanguinidade e ao grupo muito restrito da família, portanto, uma forma de produção bastante diferenciada e que possivelmente hoje a gente pudesse encontrar, por exemplo, em assentamentos, em trabalhos dessa natureza, a lavoura, a agricultura familiar, coisa desse tipo. O segundo ciclo é o ciclo de produção feudal, que vai caracterizar uma economia latifundiária concentrada no desenvolvimento agrário de uma sociedade biclassista, dividida entre senhores de terra e servos, num sistema econômico e político pautado na tributação, e que, portanto, que tributa muito e talvez além da estrutura que a produção requer para o seu maior desenvolvimento. Esse ciclo feudal vai ser esse ciclo feudal é antecedido também pelo ciclo comunal, que vai ser o ciclo seguinte após a produção tribal, que vai caracterizar o aparecimento da cidade, a divisão de cidade e campo, a distinção entre cidadão e escravo, um florescimento da divisão do trabalho, o início da propriedade privada mais submetida à concepção de propriedade de Estado. Portanto, nós teríamos essa sucessão. A produção feudal, a produção comunal, a produção tribal, a produção comunal e a produção feudal, e finalmente a produção capitalista, cujo domínio se estabelece mediante a apropriação dos meios de produção, tornando a classe burguesa a detentora desses meios e, portanto, a condutora ideológica, espiritual e material desse empreendimento de produção. Essas são as duas discussões iniciais da obra. O autor está propondo elucidar o fenômeno da produção e, para isso, ele vai propor esses dois lugares de análise, ou seja, a divisão do trabalho social e os ciclos históricos da produção.